Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo semanal da novela A Usurpadora, de 25 a 29 de outubro. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Nesta semana, Olga descobrirá que Paulina, na verdade, é Paola. Carlos decidirá viajar com Paulina para a Colômbia. Lisete dará um basta em Arlete e a colocará em seu devido lugar. Saiba disso e muito mais, mas antes, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Segunda-feira, 25 de outubro de 2021, Arlete está numa festa e finge preocupação por Paola. Carlos diz a Clara que não viajará enquanto Paola não estiver recuperada. Fernando visita Paulina na casa que ela está. Paulina agradece Fernando por tudo que está fazendo por ela. O doutor informa a Olga que Paulina acordou. Olga se alegra. Paulina diz a Fernando que o atentado que ela sofreu era para ela mesma, para o mundo pensar que a primeira-dama havia morrido. Ela conta que Paola queria fugir com seu amante e roubar sua identidade. Fernando pergunta a Paulina onde está Paola. Paulina diz que quem deve saber é Manuel, pois é cúmplice dela. Paulina pega o celular de Fernando para falar com sua mãe. Paulina liga para sua mãe, mas ela não atende. Paulina então liga para Andréia e as duas conversam. Fernando começa a se apaixonar por Paulina. Olga conversa com Paola pensando ser Paulina. Irene liga para Fernando e conta que houve um acidente na casa de Gonçalo Santa Maria e que teve uma mulher ferida. Fernando tem certeza que a mulher que sofreu o acidente na casa de Gonçalo é Paola e investiga. Emílio não quer voltar à escola com medo dos deboches dos colegas. Emílio e uma garota começam a trocar mensagens na internet. Emílio joga sua bebida alcoólica fora. Paulina e Fernando se divertem juntos. Olga leva Paola para a Colômbia para cuidar dela. Teresa apaga os arquivos de Paola do hospital. Lisete escreve uma carta à sua mãe. Olga cuida de Paola. Teresa mente a Manuel dizendo que Paola morreu. Manuel fica muito triste e chora. Dr. Silva diz a Paulina que o marido dela irá visitá-la. Clara se enciuma de Carlos. Paulina diz a Fernando que não queria voltar na casa presidencial. Paulina agradece Fernando e os dois conversam. Carlos chega para visitar Paulina. Várias crianças abraçam Paola pensando ser Paulina. Paulina lê a carta de Lisete. Carlos dá todo o apoio a Paulina. Carlos diz a Paulina, pensando ser Paola, que se ela quiser, está disposto a dar a liberdade dela em se divorciarem. Lisete sente falta de sua mãe. Fernando e Paulina jantam juntos. Os dois conversam sobre eles. Olga mostra a Paola fotos de Paulina quando era criança. Olga abraça Paola e lhe dá todo o seu carinho. Paola consegue falar e Olga fica feliz. Paola abraça Olga e chora de emoção. Paulina e Fernando se beijam. Paulina e Fernando ficam felizes. Terça-feira, 26 de outubro de 2021, Paola e Olga conversam. Olga continua cuidando de Paola e ela se emociona pelo carinho que recebe. Paola diz: "Obrigada, mamãe." Paulina ouve Fernando conversando com Irene e pensa que ela é namorada dele. Fernando nega e prepara um café da manhã para ela. Os dois se beijam. Manuel quer ir atrás do corpo de Paola, mas Teresa o impede. Teresa mente dizendo que Paola foi cremada. Fausto, concorrente de Carlos, vai atrás dele. Paola vê fotos de Paulina e Olga. Wilson visita Paola pensando ser Paulina e diz que se alegra vê-la melhor. Fausto diz a Carlos que tem informação valiosa sobre Clara e Fernando na investigação da morte de Susana. Wilson diz a Paola que quer voltar a ficar com ela e a beija. Paola o rejeita. Fausto conta a Carlos que Susana provocou a explosão que a matou e que uma mulher inocente passava por ali e acabou morrendo por causa da explosão. Fausto diz a Carlos que Fernando e Clara ocultaram isso dele já há anos. Wilson diz a Paola, pensando ser Paulina, que ela está estranha e com um sotaque diferente. Paola mente a Wilson e diz que a fundação que conseguia dinheiro a ela era uma fraude. Fernando e Paulina tomam café da manhã juntos. Fernando conta a Paulina que Montserrat foi demitida quando ela foi internada. Paulina se surpreende. Depois, Paulina liga para Montserrat e a readmite.
Carlos discute com Clara e Fernando por terem ocultado dele sobre uma mulher ter morrido por culpa de Susana. Clara se demite. O dono do cassino pede que Arlete pague suas dívidas, pois está com o nome sujo. Arlete é expulsa do cassino. Fernando pede que Carlos não caia nas chantagens de Fausto. Irene manda uma mensagem a Fernando dizendo que já tem a ordem do juiz. Montserrat chega na casa de campo onde Paulina está. Paola pede ao doutor o número de Manuel. Paola diz ao doutor que tem provas para prejudicá-lo e o ameaça. O doutor passa o número de Manuel. Montserrat e Paulina se abraçam após se reencontrarem. Manuel tenta descobrir onde está supostamente o corpo de Paola. Pedro conseguirá informações sobre Paola. A secretária diz que não tem nenhuma informação, pois Teresa havia apagado os arquivos. Manuel ouve atrás da porta. Pedro liga para Fernando e diz que não há informação de Paola no hospital. Arlete vai à mansão Bernal e devolve os talheres a Joana, que havia roubado. Arlete diz que eles são sua única família e finge sofrimento perante Lisete. Lisete diz à avó que conversará com seu pai. Clara e Fernando bebem. Clara desabafa com Fernando sobre Carlos e diz que o ama. Paola liga para Teresa e manda ela passar para Manuel e revela que está na Colômbia. Teresa mente a Paola dizendo que Manuel morreu. Paola fica chocada. Quarta-feira, 27 de outubro de 2021. Paola desabafa com Olga e diz que está completamente sozinha. Olga diz que está com ela e a abraça. Paola chora nos braços da mãe. Paola pergunta a Olga se ela pensou em ter outra filha. Olga responde que não e Paola se entristece. A família Bernal almoça com Paulina. Eles falam sobre a Arlete ter roubado o talher de prata. Lisete pede ao pai que permita sua avó voltar à casa. Carlos diz que pensará. Diego manda uma mensagem a Lisete dizendo que quer vê-la. Maurício ameaça Diego. Olga comenta com Andréia sobre Paulina estar mudada e triste. Diego pede outra chance a Lisete. Lisete aceita e combinam de se verem. Emílio vai a uma palestra sobre bebida alcoólica. Carlos cede à chantagem de Fausto. Paulina e Fernando se beijam novamente. Carlos pede a Pascoal que investigue o atentado que Paola havia sofrido. Paulina pergunta a Fernando se ele já teve algo com Paola. Fernando nega. Fernando alerta Paulina sobre Paola querer denunciá-la por roubo de identidade. Paulina diz que vai seguir com a farsa e se beijam. Maurício conta a Fausto que Clara pediu demissão. Paola não quer comer as panquecas preparadas por sua mãe. Paola conta ao médico colombiano que Manuel está morto. Paola ordena que o médico a diagnostique com estresse para que sua mãe não duvide de sua mudança de comportamento. Por telefone, Fernando diz a Carlos que Paola, que na verdade é Paulina, está pronta para voltar à casa presidencial. Clara lê na internet que Carlos aceitou o projeto Santa Fé de Fausto. Dr. Silva diz a Paulina que ela voltará à casa presidencial. O doutor colombiano mente a Olga e o Wilson sobre a saúde mental de Paulina, que na verdade é Paola. Fernando dá uma rosa a Paulina. Paulina agradece Fernando por tudo. Fernando diz que o mais difícil será não tê-la mais ali e os dois se abraçam. Paulina liga para sua mãe, mas quem atende é Paola. Ao ouvir a voz da gêmea, Paulina desliga. Paulina conta a Fernando que Paola está na casa de sua mãe e se desespera. Paulina tem medo que Paola faça mal à sua mãe e até a mate. Fernando diz a Paulina que investigará se ela e Paola são irmãs. Paulina diz a Fernando que irá para a Colômbia. Fernando diz que irá com ela e se beijam. Emílio descobre que Clara não trabalha mais com seu pai. Emílio diz que o pai não deveria ter permitido a demissão de Clara. Fernando conta a Pedro que Paola está na Colômbia e que Manuel é seu cúmplice. Pedro se dá conta que Manuel contratou o pistoleiro para matar Paulina. Fernando diz que sim, mas que não tem provas contra ele. Pedro se dá conta que Fernando ama Paulina. Emílio liga para Clara e conta seu desgosto sobre a demissão dela. Fernando conhece o namorado de Pedro. Olga e Paola passeiam no parque. Olga passa mal ao Paola falar do parto dela. Paulina volta à mansão presidencial e abraça Lisete e Emílio. Arlete, cínica, abraça Paulina ao vê-la em liberdade.
Paulina pede a Carlos que readmita Montserrat, pois é a melhor enfermeira. Paulina repreende a Arlete por ter roubo os talheres. Fernando chama Pascoal de alpinista político. Diego pede mais uma chance a Lisete e ela aceita, mas porém só como amigos. Paulina pede a Carlos que permita sua mãe Arlete voltar à mansão. Ele aceita e conta a Paulina que Clara renunciou. Paulina diz que está ali para ele e que o apoia. Carlos liga para Clara e diz que precisa vê-la. Paola cuida de Olga. Paulina tenta investigar com Arlete e suspeita que ela seja sua mãe biológica. Olga diz a Paola que a ama muito. Paola fica emocionada. Carlos pede que Clara volte a trabalhar para ele. Piedade diz a Joana que Arlete é uma descarada por ter voltado à mansão. Emílio diz a Paulina que a entende e que ela tinha razão sobre eles não serem diferentes. Paulina o abraça. Paola não consegue cozinhar e passa raiva. Paola pede que Wilson vá com ela para o México e o beija. Arlete diz a Lisete que Diego é um Zé Ninguém. Arlete diz a Lisete que ela deveria mudar o visual para estar à altura de ser a filha das pessoas mais importantes do país. Montserrat diz a Paulina que Emílio tem um bom coração. Por telefone, Fernando revela a Paulina que ela e Paola são irmãs. Paulina fica chocada. Olga diz a Paola: sei que você é Paola, minha outra filha. Paola se emociona e mãe e filha se abraçam emocionadas. Paola pergunta a Olga como ela soube que ela era Paola. Olga diz que não soube, pois na verdade sentiu e que mãe é mãe. As duas se abraçam. Paola confronta a Olga e pergunta por que ela a abandonou. Olga diz que não tinha dinheiro e que ela nasceu com uma doença grave no esôfago e precisava ser operada. Olga diz que não teve opção e que teve que dá-la à adoção. Paola pergunta por que ela não a buscou. Olga diz que sempre buscou por ela e conta seu sofrimento. Paulina conta a Montserrat que Paola é sua irmã e se pergunta por que sua mãe nunca disse nada. Paulina diz a Montserrat que Paola está louca, mas é inteligente. Paola reclama com Olga por ter preferido Paulina do que ela. Olga diz à filha que dará todo o amor a ela. Paola diz à mãe que é casada com o presidente do México, mas sua vida é um pesadelo. Olga diz que Paulina se passar por ela é um crime. Clara diz a Fernando que não quer deixar Carlos só. Olga diz a Paola que agora serão uma família. Paola pede à mãe que guarde seu segredo. Paola mente a Olga e diz que Paulina está muito bem e tranquila. Quinta-feira, 28 de outubro de 2021. Carlos avisa Paulina que no dia seguinte terão um jantar importante com o embaixador dos Estados Unidos com sua esposa. Lisete muda seu visual. Teresa diz a Manuel que é um perigo para eles Paulina fora da clínica psiquiátrica. Manuel diz a Teresa que para ele a vida sem Paola é sem graça. Andréia conta a Paola, pensando ser Paulina, que Wilson está roubando dinheiro das contas da fundação. Ela diz que Wilson recebia o dinheiro das doações e não depositava o dinheiro. Paulina pergunta a Arlete como era seu pai. Arlete diz que o pai dela se chamava César e que morreu quando ela era um bebê. Arlete diz que depois da morte dele, ela viajava sempre para a Europa. Paulina pergunta com quem ela ficava. Arlete diz que com as babás, que mudavam toda hora, pois ela era uma menina insuportável. Manuel volta à mansão presidencial para trabalhar. Paulina tenta convencer Carlos a permitir que ela vá à Colômbia no dia seguinte. Carlos diz que pensará e fala que se preocupa com a saúde dela. Paulina diz a Manuel que precisa falar com Paola. Manuel diz que agora não é possível. Fernando liga para Paulina e ela diz que está com saudades dela. Ela também diz que está com saudade dele. Fernando pergunta a Paulina se Manuel disse algo sobre Paola. Fernando e Paulina planejam viajarem juntos para a Colômbia. Carlos diz a Paulina que o Dr. Silva autorizou a viagem dela. Paulina fica feliz e abraça Carlos. Por telefone, Diego diz a Lisete que ela não precisa de mudança no visual, pois ela é linda sendo como é. Lisete diz que não se importa com a opinião dele e diz que ele é pouco para ela. Emílio se encanta ao ver uma garota tocando bateria e cantando. Paola faz compras com Wilson. Paola seduz o Wilson para que ele compre tudo o que ela quer.
Paulina liga para Fernando e diz que Pascoal irá ver as câmeras de segurança e pode descobrir a dupla identidade. Depois, Fernando pede a Irene que busque um hacker para hackearem as câmeras de segurança presidencial. Clara se mantém firme e diz a Carlos que não voltará a trabalhar com ele. Paulina distrai Pascoal para que ele não veja as câmeras de segurança. Irene e a hacker conseguem apagar as câmeras de segurança do governo. Piedade vê Lisete mudada e diz que isso é coisa de Arlete. Lisete diz a Arlete que a mudança de visual funcionou e que Leonardo Lanzagorta a convidou para sair. A garota que está com Emílio pede 2 cervejas, uma para ela e outra para ele. Pascoal informa a Carlos que alguém apagou os vídeos da câmera de segurança e acusa Fernando. Pascoal diz a Carlos que Fernando sabe de algo que não quer contar a eles. Paola, se passando por Paulina, demite André da fundação e a expulsa. Carlos confronta Fernando e pergunta o que ele está escondendo dele. Carlos pergunta a Fernando o que ele tem com Paola e o que aconteceu na fazenda. Fernando diz que isso é uma idiotice. Furioso, Carlos agride Fernando e manda ele não se aproximar de sua mulher. Emílio bebe cerveja, mas foge para não se alcoolizar. Acontece o jantar na mansão presidencial com um embaixador americano. Paola se envolve com Wilson. Paulina diz a Emílio que recaídas faz parte do processo contra o alcoolismo. Paulina trata Emílio com carinho. Leonardo liga para seu amigo e diz que está num jantar presidencial e que depois pegará a filha do presidente por 20 mil e diz que estará fazendo um favor à gorda. Paulina ouve. Paola revela a Wilson que não é Paulina, e sim Paola, irmã gêmea de Paulina. Paulina conta a Lisete sobre o que ouviu da conversa de Leonardo. Depois, Lisete desmascara Leonardo e diz que ele é um lixo e o expulsa de sua casa. Carlos e Paulina comentam sobre o ótimo jantar que tiveram. No dia seguinte, Carlos diz a Paulina que irá com ela para a Colômbia. Paulina se surpreende. Sexta-feira, 29 de outubro de 2021, Paulina argumenta a Carlos que essa será uma viagem de trabalho. Carlos insiste e diz que irá com ela. Carlos diz a Paulina que não quer dormir sozinho e a beija. Carlos diz a Paulina que irá com ela à Colômbia para reconectar o amor deles. Wilson confessa a Paola que roubou 8 milhões da fundação de Paulina. Paola ameaça Wilson, caso ele não seja seu aliado, contará tudo à sua irmã. Wilson se alia a Paola e os dois se envolvem novamente. Depois, Paola chega tarde em casa e Olga diz que estava preocupada. Paola se alcooliza. Olga diz à filha que não entende o porquê ela e Paulina trocaram de lugares. Paola diz que queria conhecê-la. Olga diz que quer falar com Paulina. Paola se irrita pela mãe só falar de Paulina e vai para seu quarto. Paulina e Carlos dormiram juntos. No dia seguinte, Carlos acaricia Paulina e a acorda. Paulina tenta conversar com Carlos a não ir com ela para a Colômbia, mas ele insiste. Lisete vê que seus pais passaram a noite juntos. Teresa diz a Manuel que ele deve seguir os passos de Paulina. Lisete conta às suas avós que seu pai dormiu com sua mãe. Arlete se alegra. Carlos diz à família que ele e Paola irão viajar. Paulina conta a Montserrat que Carlos quer reviver o amor na Colômbia e que no dia anterior dormiu com ela. Depois, Paulina liga para Fernando e conta que Carlos viajará com ela para a Colômbia. Fernando diz a Paulina que Carlos está com ciúmes dela com ele. Paola permite que Olga fale com Paulina. Paola diz à mãe que Paulina não atende. Paola presenteia a mãe com uma jaqueta de couro e ela desfila para a filha. Paola e a mãe se abraçam. Paulina diz a Montserrat que o que a mantém em pé é que verá sua mãe. Paulina agradece Montserrat por tudo que fez por ela. Paulina diz a Lisete que ela é valiosa pelo que ela é e pede que ela tire aquela maquiagem. Paulina a elogia e diz que ela é linda sendo natural. Paulina e Montserrat já estão prontas para irem viajar. Manuel descobre a viagem e tenta falar com Paulina, mas são interrompidos por Arlete. Pressionada por Arlete, Paulina a promete que fará Carlos a se reapaixonar por ela. Clara se enciuma ao ver as fotos de Paulina e Carlos felizes.
Paola também vê as fotos e surta e diz: "Você sempre fica com o que é meu." Paola diz que a odeia e começa a quebrar as coisas do quarto. Manuel liga para Teresa e diz que Paulina vai para a Colômbia com Carlos. Com medo de Paulina abrir a boca, Teresa manda Manuel ir para casa para poderem escapar do país. Diego vai à mansão presidencial e ele e Lisete fazem as pazes. Fernando liga para Paulina e diz que já está na Colômbia. Paulina conta a ele que mandou uma carta à sua mãe pedindo que ela vá ao hotel. Paola e Wilson saem juntos e Fernando os segue. Enquanto isso, Montserrat vai atrás de Olga e lhe entrega a carta de Paulina. Olga lê a carta e se emociona. Manuel liga para o médico colombiano e descobre a armação de Teresa. Ele descobre que Paola está viva e que Teresa mentiu a ele dizendo que ela estava morta. Furioso, Manuel discute feio com Teresa e quase a agride. Manuel chama Teresa de psicopata e maldita louca. Arlete vê que Diego está na mansão com sua neta e o humilha. Furiosa, Lisete diz a Arlete que ela está sobrando ali e manda ela sair dali. Lisete beija Diego.